Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma gravação aqui do nosso canal. Eu quero dizer a você, meu muito obrigado por você estar inscrito aqui no nosso canal de mensagens bíblicas, de reflexões acerca da palavra de Deus. Que Deus possa muito abençoar a tua vida, a de tua família e a todos aqueles que estão inscritos aqui em nosso canal. O meu muito obrigado de todo o meu coração a todos vocês. E aquele tradicional pedido: ao ver este vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. É muito simples, é muito fácil. Muita gente pensa que é complicado se inscrever, mas é algo bem fácil. Você vai ter no seu visor, não é? No seu telefone, ou mesmo na tua TV Smart. Eu faço isso aqui em vários canais, me inscrevo em vários canais aqui pela TV Smart. E é uma coisa muito simples, você acessa o canal e aonde está escrita a palavra inscrever-se, você vai ou na TV Smart com controle remoto apertar ali, ou mesmo no seu celular você vai tocar ali na palavra que está em vermelho, inscrever-se. Feito isso, você estará inscrito aqui no nosso canal para receber esta mensagem que eu estou gravando agora e para receber outras mensagens que já estão no canal prontas para edificar a sua vida e a de todos que você ama. Fazendo isso, não deixe de dar o like, que é muito importante para o canal também. E não deixe de compartilhar os vídeos do canal com grupos de redes sociais e com pessoas que estão com problemas de locomoção, que estão doentes, acamadas, ou pessoas que têm uma impossibilidade de estarem indo a uma denominação cristã ou uma igreja, e tem possibilidades e não tem possibilidade de locomoção. Compartilhe esses vídeos com quem está preso, com as pessoas que estão acamadas, porque será muito importante. Ficarei muito feliz se você fizer um comentário aqui no canal dizendo que está fazendo isso. Isso vai alegrar o coração de Deus em primeiro lugar e vai alegrar também bastante o meu coração, porque com este propósito é que nós estamos aqui gravando mensagens para edificar sua vida e a dos teus amigos, da tua família e dos seus irmãos na casa do Senhor, pessoas de paróquias, das igrejas católicas, pessoas que não são cristãs, pessoas que amam a palavra de Deus, ou até mesmo aquelas que o Espírito Santo de Deus irá fazer uma obra no coração das mesmas, a fim de que elas venham amar a palavra de Deus. Muito obrigado. Bom, vamos falar hoje um pouco acerca do capítulo 3 do livro do Gênesis. Como eu falei para os amados irmãos, existe um projeto que já estamos em andamento com esse projeto, ainda que não estejamos gravando semanalmente ou gravando diretamente, né, em sequência, as mensagens da palavra de Deus, mas estamos aí já com a introdução do livro do Gênesis, já gravamos o capítulo 1 do livro do Gênesis, e já gravamos também o capítulo de número 2. Hoje falaremos um pouco acerca do capítulo de número 3 do livro do Gênesis, com objetividade, sem querer aqui embromar ou sem querer trazer para você muita informação teológica, mas seremos bem claros e assim bastante objetivos no que vamos falar aqui acerca deste capítulo 3, que é considerado por muitos pesquisadores e teólogos como o capítulo mais triste da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque neste capítulo descreve a queda daquele casal edênico, daquele casal que estava no jardim do Éden, e os mesmos não vão se encontrar mais nesse jardim. Ou seja, eles iriam desobedecer à vontade de Deus, iriam pecar contra Deus, iriam ser banidos desse lugar maravilhoso, e a partir daí você vai conhecer como o pecado, como a história do pecado, ela entrou no meio da raça humana. Todos nós, seres humanos, somos pecadores. Todos nós temos esse gene para as coisas erradas. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou uma pessoa que estou na igreja desde o ano de 1980 que eu não tenho esse germe do pecado
no meu coração. Todos nós o temos. Enquanto estivermos aqui nesse tabernáculo de carne, nós teremos nossas tentações, nós teremos inclinações mais para as coisas erradas, para as coisas contrárias à vontade de Deus, à vontade do Eterno. E isso ninguém está isento de ter esse tipo de carga sobre os seus ombros, mas cabe a nós fazer todo o possível com a ajuda de Deus, com a graça de Cristo, fazer todo o possível com a ajuda do Espírito Santo de Deus, pedindo socorro de Deus por meio da oração, por meio do clamor, por meio da meditação na palavra de Deus, escaparmos das tentações que nos advêm, ok? E o capítulo 3, ele vai começar falando-nos acerca da personagem da tentação, que é a serpente. A serpente, ela é a personagem. E o livro do Apocalipse diz que essa serpente é o nosso inimigo, conhecido na Bíblia como diabo, como Satanás, como aquele que engana. Ele apresenta-se para Eva. Uma pergunta que já me foi feita é: aonde estava Adão quando Eva foi tentada? Aonde estava ele? Já que Deus conversa com ele, já que Deus delega a ele a autoridade de ser o regente da criação, de ter a chave do jardim do Éden nas suas mãos, uma espécie de prefeito da criação, o administrador daquela criação maravilhosa de Deus. Aonde estava ele? Isso é uma pergunta que a Bíblia não responde. O que podemos fazer é especular e dizer que Adão estava em algum outro lugar, longe de onde estava a sua mulher Eva, já que Deus deu a ele incumbências dele cuidar do jardim. Possivelmente ele estivesse num desses afazeres em cuidar do jardim e naquele exato momento não estava próximo da sua esposa, por nome Eva. Nesse momento, então, o tentador aproxima-se dela e lança-lhe uma série de dúvidas. A dúvida, ela, em relação à fé, nunca será salutar. Você não pode duvidar da sua fé, daquilo que você crê, porque a dúvida, ela é uma sementeira que vai trazer a você a incerteza daquilo que você professa. Você não pode não ter dúvidas no teu coração. Você tem que ter certeza. Por isso que Cristo diz na palavra que se tivermos fé e não duvidarmos no nosso coração, pediremos e assim será feito. Então a dúvida, ela é alguma coisa que nos deixa na dubiedade. O que é a dubiedade? Você fica com um pensamento de que pode ser ou que não pode ser. Ou seja, você fica dividido, cocheando entre dois pensamentos. Pode ser ou pode não ser. Não, você tem que ter certeza, porque a fé, ela leva para a certeza. Mas a serpente, ela conseguiu fazer com que a mulher fosse nutrida no seu coração com a dúvida em relação à palavra do próprio Deus. Uma coisa que muitos perguntam, se a serpente falou, se a serpente se comunicou. Olha, de alguma forma houve uma comunicação, e que essa comunicação, ela teve a percepção da mulher chamada Eva. Ou seja, Eva percebe a intenção e percebe também que a serpente estava comunicando a ela a suposta verdade, que ela, se comesse do fruto que Deus proibiu, ela seria como Deus, teria os poderes de Deus, seria igualada a Deus. E isso é uma coisa que nos chama atenção, porque a divinização humana é alguma coisa que já ocorre desde as épocas mais antigas da história humana. Homens que se acham divinos, homens que se acham deuses, sempre surgiram no cenário da história antiga, no cenário da história medieval e também no cenário até da própria história moderna. Até hoje mesmo nós temos lá na Coreia do Norte um homem chamado Kim Jong-un, que esse homem, ele se acha uma divindade. A sua palavra é inconteste lá na Coreia do Norte. Então esse é um exemplo dos muitos exemplos de ditadores, de homens que ditam regras
e que tem nas suas palavras e na sua própria pessoa a figura de um próprio Deus, que não pode ser contestado de maneira nenhuma. Queridos, então a serpente, ela, ao lançar dúvidas no coração da mulher, a mulher percebe que a árvore que Deus, foi o único mandamento que Deus deu de não, para não tocar. Como Deus é bom, como Deus é justo, de todas as coisas eles tinham liberdade para tocar. Deus dá apenas um não, um mandamento, para que esse mandamento fosse obedecido, e esse mandamento foi quebrado. A mulher percebe que a árvore era agradável. E quantas vezes os nossos olhos, a nossa visão, ela tem um poder muito grande de nos seduzir. Uma coisa que nos chama a atenção, ela muitas vezes faz com que sejamos seduzidos. O nosso coração começa a tilintar e a querer, porque aquilo, a visão, ela conecta-se diretamente com o cérebro. Tudo que você enxerga, tudo que você vê, é levado para a codificação do seu lóbulo, dos seus lóbulos cerebrais. O cérebro começa a trabalhar pelo aquilo que nós vemos. Também por outros sentidos, é claro, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, mas a visão, ela é responsável por a maior parte do nosso aprendizado. Tanto é que nós aprendemos muito mais quando exercemos o direito de ler, e de ler livros, aprendemos muito com a visão. Ela é responsável, segundo os pedagogos, por mais de 70% daquilo que nós aprendemos. E a mulher, por meio da visão, ela contempla a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, e ela percebe que aquela árvore era agradável à vista, e o fruto bonito, e ela toca, e como vocês sabem a história, ela come daquilo que Deus proíbe não comer. E a partir daí, ela também leva o seu marido a comer. E a partir daí eles se escondem de Deus. Ora, isso ocorre exatamente porque quando o homem perde a sua comunhão com Deus, o homem tende a se esconder de Deus. A consciência pesa, e ao pesar a consciência, o homem tende a se afastar de Deus, se esconder de Deus, e essa é a coisa mais óbvia do pecado, da vergonha que o pecado traz na vida do ser humano. Queridos, vemos contudo que Deus ainda assim não desiste do homem. A Bíblia diz que Deus apresenta-se no jardim do Éden, mesmo o homem estando escondido juntamente com a sua mulher Eva. Deus, ele se apresenta mostrando que ele é capaz de, mesmo o homem se afastando do seu querer, da sua vontade, quebrando a sua vontade, quebrando o seu mandamento, Deus, ao se apresentar ali no jardim do Éden e perguntar ao homem aonde ele estava, é claro que Deus, pela sua onisciência, ele sabia onde o homem estava, mas essa pergunta é uma pergunta retórica. Deus estava dizendo para o homem, parafraseando o seguinte: aonde está a sua comunhão comigo? Aonde está aquela vontade de você me adorar, de você me agradar, de você manter um relacionamento comigo? Aonde você está, Adão? Deus está perguntando isso a você também. Aonde você está? Como está a sua vida? Aonde você está? Essa pergunta, ela é uma pergunta pertinente ainda nos dias atuais e sempre será pertinente para todos aqueles que estão afastados da vontade e da presença de Deus. Então Deus pergunta: aonde você está? Queira Deus que estejamos próximos a Ele, em comunhão com Ele, estando na presença dEle, agradando a Ele, adorando a Ele e glorificando o nome dEle, em lata comunhão com Ele. Isso é o mais importante. Mas mostra-nos o texto que Deus não vai desistir do homem, a ponto de Deus não só perguntar aonde o homem estava, não só perguntar pelo homem, não só ir até o homem que quebra o seu mandamento, e Deus não é pego de surpresa. Deus sabia que isso ia acontecer, mas Deus, mostrando que Ele busca o homem, Ele ainda faz para o homem vestes adequadas para cobri-lo e cobrir também sua mulher. Isso quer dizer para nós o seguinte, que Deus, Ele tem poder para nos fazer novamente seres que tirem a vergonha do seu coração, tirem o complexo de culpa dos seus corações e adequadamente estejam vestidos, revestidos
na sua gloriosa presença. Ele fez isso com Adão e Eva. E Deus, por um ato de misericórdia, entenda isso como um ato de misericórdia, Deus, ele faz com que o homem saia do jardim do Éden. Porque Deus, ele fala nesse capítulo 3 aqui, tá bom? Está dizendo lá, né? No capítulo 3, versículo 22, então disse Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e come e vive eternamente. Deus então lança fora o homem do jardim do Éden. Ou seja, Deus não queria que o homem perpetuasse a sua vida em uma condição de miserabilidade, porque isso que iria acontecer se o homem tocasse na árvore da vida. O homem perpetuaria a sua condição de miserabilidade através de uma vida de descomunhão, de disrupção, de desconexão com Deus. E Deus não quer isso. E Deus então prefere lançá-lo fora com a esperança de que um dia, porque no capítulo 3, versículo 15, Deus fala que da semente da mulher, Deus iria levantar um que iria esmagar, ou seja, iria destruir as obras causadas pela tentação e pela queda do homem. E essa semente da mulher é Jesus. Deus fala que da semente da mulher, e essa semente da mulher é Jesus, iria haver uma derrota da serpente, e aquele que seria a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Cristo, com sua vida, obra, ministério, crucificação e ressurreição, ele faz esta obra miraculosa da nossa redenção. Ele esmaga a cabeça da serpente e pode nos oferecer hoje a sua redenção de todos os nossos pecados. Não importa quais tenham sido os seus pecados, não importa quais tenham sido os seus erros, o Senhor, através de Cristo Jesus, nosso Salvador, ele pode te dar a redenção que eu e você carecemos e necessitamos. Isso é glorioso, isso é algo que faz com que o nosso coração se alegre, porque Deus oferece isso aqui e promete isso aqui no capítulo 3, verso 15. E Deus, ao tirar o homem do jardim, mostra a sua misericórdia ao invés de demonstrar o seu juízo. Ele mostra a sua misericórdia porque já estava no plano de Deus que ele iria resgatar a humanidade por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Senhor, nosso Salvador, nosso mediador entre Deus e entre os homens, Cristo Jesus. Queridos, há alguma coisa também que eu gostaria de deixar aqui. Quando Deus fala assim, ora pois, disse o Senhor, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Essa palavra sabendo, esse verbo saber, né? Ou conhecendo, como algumas versões trazem, vem da palavra iadá. Essa palavra hebraica iadá, ela tem inúmeros sentidos na palavra de Deus, inúmeros sentidos. E alguns perguntam, ora, Deus está dizendo que o homem agora é como ele? Deus está dizendo que o homem agora conhece o bem, conhece o mal? Então alguns dizem assim, ora, Deus conhece também o mal? Sim, Deus conhece o mal. Deus sabe o mal, até inclusive a serpente que tenta o homem era uma representatividade do mal. Inclusive nas culturas antigas, o mal ele era representado na figura de serpentes. Então, dentro da concepção literária, a figura da serpente ela se encaixa perfeitamente para a plateia de Moshe, de Moisés, porque a serpente, ela na cultura antiga, ela representava em muitas dessas culturas o mal. Então, nada melhor do que a serpente ser descrita nesse capítulo, estando envolvida para levar o homem e a mulher e o homem, e conduzi-los ao mal. Então Deus conhece o mal, conhece o verbo iadá, mas sendo que esta palavra iadá, ela também tem um significado de conhecimento por discernimento, não um conhecimento muitas vezes experimental. Ah, mas pastor Ricardo,
Esse conhecimento também na palavra Yadá não pode ser experimental? Sim. Como eu falei agora há pouco, esta palavra Yadá, ela tem uma gama de interpretações de acordo conforme ela aparece dentro do contexto hebraico. Dentro das passagens em que essa palavra, que ela aparece inúmeras vezes, até num contexto de ordem sexual, e conhecer o homem e a sua mulher, ali está a palavra Yadá, num conceito de ordem sexual, ou seja, um conhecimento de uma junção sexual entre o homem e uma mulher. A palavra Yadá, ela está ali presente. Como também quer dizer um conhecimento que pode ser adquirido conforme foi o homem na sua queda. O homem adquire com a queda o conhecimento experimental do mal, já que ele, antes da queda, ele só tinha o conhecimento experimental do bem. Agora, esta palavra Yadá, ela também quer dizer um discernimento daquilo que é bom e daquilo que é mal. No caso de Deus, Deus não conhece o mal de uma forma que ele venha experimentar ele próprio o mal. Ou seja, Deus não é partícipe do mal. Ele não é partícipe do mal, ele não é praticante do mal, porque a Bíblia diz que ele é luz e não há nele treva alguma. A Bíblia diz que também ele não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, Deus é infinitamente superior ao mal. Quando ele diz que o homem é como ele, que conhece o bem e o mal, é porque Deus, pela sua onisciência, ele conhece o mal. Todas as coisas que são mais, que um dia ele trará à tona e que ele as julgará, ele as conhece, não porque ele as experimenta, mas porque a sua onisciência permite ele sabê-lo e conhecer, ok? Isso é um ponto muito interessante do texto do capítulo 3, que muitos têm dúvida em relação a isso, e eu espero ter dado uma explicação que te trouxe uma luz e um entendimento para saber que tipo de conhecimento é esse que Deus tem do mal. É um conhecimento por discernimento e um conhecimento porque a onisciência de Deus permite que ele saiba aquilo que é bom e aquilo que é mal, sendo que o bem ele galardoará e recompensará, e o mal ele punirá com toda a sua inerente qualificação de natureza de justo. Deus é justo, justo e justo. Sempre foi, sempre é e sempre será justo. A justiça, por sinal, é inerentemente ligada à natureza de Deus. Ok, queridos? Então aqui está o capítulo 3, onde é citado também a figura dos querubins, que vai ser citado depois no livro do Êxodo. Esses seres são seres da alta hierarquia angélica e, pelo que nos parece, estudando a angelologia, esses seres eles são responsáveis, são guardiões da santidade de Deus. Ou seja, aonde a santidade de Deus está, como eles estavam em cima da Arca da Aliança, com os rostos cobertos, genuflexados em ato de adoração, um de frente para o outro, e a Arca da Aliança era um símbolo da presença santa de Deus no meio da nação de Israel, e era, sem dúvida alguma, o utensílio sagrado do tabernáculo e do templo mais precioso e mais importante, já que ficava dentro do Santo dos Santos, o lugar onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar, e ali estavam os querubins em cima da arca, no propiciatório, que é o caporete, assim, um diante do outro, um de frente para o outro. Então, os querubins estão sempre ligados à guarda da santidade de Deus, ou ligados à própria santidade de Deus. Esses seres tão poderosos e tão expressivos da palavra de Deus. Queridos, então tá aí uma exposição prática, objetiva, sem nenhum rodeio, ok? Sem muita teologização, ok? Para que você possa entender um pouquinho acerca do capítulo 3. É claro que tem muito mais coisa a ser explorada aqui nesse capítulo, não fica aí. Eu costumo sempre dizer e sempre vou repetir, não sou a última palavra
estou aprendendo, sou um aluno ainda da palavra de Deus, e enquanto estiver com vida e saúde, estarei aqui nessa terra. Enquanto estiver nessa terra, eu serei sempre um aluno, nunca serei um professor, sempre serei um eterno discípulo de Cristo Jesus nesta terra. Seja você também um discípulo do Senhor, não se arrogue dizendo que sabe tudo, que conhece tudo, porque ainda que você tenha um conhecimento profundo das Escrituras Sagradas, sempre teremos que aprender aos pés do Senhor, do Eterno, e aos pés do Senhor Jesus Cristo, ok? Então tá aí esse vídeo para abençoar a tua vida, para abençoar teus amigos, tua família e com todos aqueles que você vai compartilhar. Fale do nosso canal para as pessoas, sabe? Fale para elas, diga assim, olha, tem um canal aí de um pastor que tem gravado uns vídeos interessantes. Se inscreve no canal, fala para pelo menos uma pessoa para se inscrever no canal, e isso vai ser bênção para a tua vida, para a minha vida e para a vida de todos nós, inclusive a pessoa que vai se inscrever no canal, ok? Então que Deus abençoe tua vida, tua família, e até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom, meus irmãos. Fiquem todos na paz.